Saúdo, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus, amém? Já dê mais volume para mim aqui, filho, por favor, em nome de Jesus. Quem está feliz na casa do Senhor, dá um glória. Quem está muito feliz, pega na mão do irmão que está do lado e diga: meu irmão, em nome de Jesus, todos que aqui adentraram neste lugar para louvar, exaltar, glorificar aquele que é único, digno de receber toda a honra, toda a glória, todo louvor e todo o mal que tem se entrado em nossas vidas. Em nome de Jesus, eu determino, com o poder que Deus me deu, que saia agora, e que neste lugar apenas o que é do Senhor permaneça, e que em nome de Jesus todo o mal parta em retirada agora. Em nome de Jesus, glorifique a Deus neste lugar. Aleluia. Pode aumentar mais, filho. Diga ao irmão que está do seu lado: o Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam com sinceridade. Se você veio adorar a Deus com sinceridade neste lugar, não fique com a sua boca fechada em nenhum momento. Glorifique a Deus todo o tempo, a todo instante, porque tem um Deus maravilhoso neste lugar, que te dá mais um dia o privilégio, a oportunidade de louvar e engrandecer o teu santo nome em suas vidas. Em nome de Jesus. Aleluia! Oh Deus, obrigado. Pode soltar o piano aí também. O tecladista veio hoje. Amém. Coisa boa, igreja. Coisa boa, temos mais um dia para dar glória a Deus. E saber que nenhum mal, nenhuma potestade, nenhum espírito maligno que tem se levantado ou tentando dizer que você é fracassado, que você não vai vencer, ou que seu ministério não vai dar fruto, ou que você mesmo não vai dar frutos. Meu irmão, em nome de Jesus, isso cai por terra agora. Porque nós entramos neste lugar para adorar a Deus. E o que importa é isso. O que importa é que você entrou com sinceridade neste lugar, e eu creio que em nome de Jesus, Deus já tem falado com você de uma forma tremenda. Eu peço, amada igreja, toda a igreja, que em nome de Jesus preste total atenção no que Deus vai falar neste lugar. Peço também que em nome de Jesus, não deixe nada atrapalhar tua mente, não deixe nada tirar o foco, que é exatamente isso que você veio buscar. Veio buscar uma palavra que mude a tua história, mude a tua vida, edifique a tua casa, edifique o teu lar, edifique você pessoalmente, e que te dê cada vez mais ferramentas, cada vez mais subsídios de você ser um vencedor. E eu creio que em nome de Jesus, você não veio aqui à toa. Eu creio que em nome de Jesus, mais um dia o Senhor marcou um encontro comigo e com você, para que você saia daqui com a resposta que você tanto pediu. Mas esteja atento, seja obediente, abra os ouvidos e deixa Deus falar contigo. Amém? Então que em nome de Jesus, todos que adentraram neste lugar possam entender tudo que Deus vai falar. Só depende de você, irmão. Cutuca o irmão, mas cutuca devagar o irmão que está ao teu lado. E diz: não, calma disso. É devagar com a esposa, varão. Diz assim: ó, presta atenção no que Deus vai te falar hoje. Isso. Preste atenção. Por favor, abram suas Bíblias comigo. Primeiro livro do profeta Samuel. Capítulo 8, a partir do verso 1. E à medida que for achando, por favor, se coloquem de pé. De antemão, gostaria de agradecer a presença de alguns irmãos e irmãs que nos visitam. A irmã Karina. Cadê a irmã Karina? Deus abençoe sua vida, filha. Seja muito bem-vinda na casa do Senhor. Irmã Larissa. Ô Larissa, seja bem-vinda, viu, filha, em nome de Jesus. A irmã Andréia. Cadê a Andréia? Aí, Deus abençoe sua vida, Andréia. Genesia, é isso? Ô irmã, Deus abençoe a vida da senhora em nome de Jesus. Irmã Daiane, seja bem-vinda, viu?
É muito bom estar com vocês na casa do Senhor. Muito bom mesmo. E obrigado a todos vocês que vieram em nome de Jesus também. Quem achou, diga amém. Peço aos obreiros que fiquem atentos, quem está sem Bíblia. Por favor, dê carona ao irmão, à irmã, para que possamos ler juntos. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Quando envelheceu, Samuel nomeou seus filhos como líderes de Israel. Seu filho mais velho chamava-se Joel e o segundo Abias. Eles eram líderes em Beceba, mas os filhos deles não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, aceitavam suborno e pervertiam a justiça. Por isso, todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá e disseram-lhe: Tu já está idoso e teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere à semelhança das outras nações. Feche teus olhos, curva a tua cabeça em nome de Jesus. Poderoso Deus, Pai da glória, eu venho te agradecer. Te agradecer por mais um dia que o Senhor nos dá o privilégio de estar na tua casa te adorando. Pai, cantando louvores, Pai, entoando o teu santo nome. E sabemos que a cada dia isso é um privilégio, sim. E eu te agradeço, Senhor, por cada irmão, cada irmã que adentrou aqui. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por cada família representada neste lugar. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, fala conosco, papai. Tudo aquilo que precisamos ouvir, tudo aquilo, Pai amado, que mude a nossa história, mude o nosso caráter, e que nós possamos a cada dia entender que nós devemos ser obedientes a tudo que o Senhor nos ensina. Obrigado, papai, por tudo que o Senhor é. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glorifique ao Senhor, aplauda Ele. Deus é bom demais. Aleluia! Pode tomar os teus assentos. Friozinho, né? Friozinho é bênção. Eu gosto do frio. Gosto bastante do frio. Na verdade, eu gosto de todas as estações. A gente vai aprendendo que todo tempo é bom quando você está na presença do Senhor. Faça frio, faça sol, esteja trânsito, não esteja trânsito. Eu aprendo muito sobre isso. E aprendo que em cada detalhe como é bom dar glória a Deus, né? Estava esses dias no trânsito. Eu olhava para um lado, olhava para o outro, via as pessoas murmurando, um de cara feia, outro buzinando, outro ia passar e bem, buzinando. E eu estava ali, ninguém estava entendendo nada. Eu estava ali adorando a Deus, irmão. Eu estava ali no trânsito da Marginal, tudo parado. Eu falei: ah, Senhor, mas como o Senhor é bom, estou aqui ouvindo louvor, estou aqui intercedendo pelos irmãos, intercedendo pela igreja, estou aqui em oração, estou aqui, graças a Deus, porque o Senhor permitiu que eu estivesse aqui. E se é para eu estar aqui, eu vou aproveitar cada minuto. Como tem se perdido isso, gente? Como tem se perdido detalhes com Deus. Deus está dando cada privilégio para você, irmão. Para você, irmão, que basta você entender que é um privilégio de Deus. Você está aqui, de novo é o quê? Privilégio, irmão. Quantas pessoas queriam estar sentadas nessa cadeirinha linda que você está sentado, e agora aí está no hospital, né? Está numa cama, está passando por situações difíceis. Esses dias estava andando de bicicleta, passando em frente a um presídio, domingo cedinho. Eu olho o presídio, uma fila grande assim. Eu parei naquele lugar ali, tomei uma aguinha, fiquei tomando uma aguinha. Ao mesmo tempo fiquei observando as mães que ali estavam. Falava: Senhor, talvez a pessoa que está lá dentro, ela está pagando realmente pelo que fez. Mas e essa mãe? E essa família? Como as pessoas sofrem pelo pecado dos outros, né? Como as pessoas sofrem por causa do erro dos outros, não é verdade? Como pessoas estão sofrendo, às vezes por causa da mentira, às vezes por causa da falta de fé, às vezes por causa de tantas coisas. E os detalhes com Deus, o que Deus tem te presenteado a todo instante, está ficando para a segunda, terceira, quarta opção. E naquele momento eu olhei aquilo e comecei a interceder pelas famílias. Falei: Senhor, eu não conheço ninguém que está aqui, mas que em nome de Jesus elas venham ter força para superar essa vida. Tenha força para superar este momento que elas estão sofrendo nesta vida. E às vezes eu entro numa situação como essa aqui, na casa do Senhor, eu não entendo o que Deus está falando comigo. Então Deus está falando para você hoje: olha,
Aproveite a oportunidade. Aproveite a oportunidade de pegar na mão do irmão, de obedecer o pastor quando fala, não conversa com quem está do teu lado agora, presta atenção no pastor, de ficar focado, porque Deus tem algo tremendo para você. Deus tem algo tremendo para a minha vida. Quando Deus revelou essa palavra, eu falei, Senhor, mais um presentão, mais um presente de Deus para você. O tema de hoje é tremendo, tá fácil, Tarcísio? Qual que é o tema? Tarde demais. Tarde demais. Você já se deparou com uma situação assim? Que você quando olhou falou, nossa, agora é tarde demais. Agora já não dá mais. Passou a oportunidade. Passou a chance que eu tinha. Perdi a oportunidade de pedir perdão. Perdi a oportunidade de orar. Perdi a oportunidade de interceder, perdi a oportunidade de estar naquele dia no culto, perdi a oportunidade de fazer o melhor para o meu vizinho, para a minha vizinha, perdi a oportunidade de mudar a minha situação familiar, estou perdendo oportunidades. E aí, gente, como que está fazendo essas coisas? Como que está ficando a situação? Se você não prestar atenção e eu também não, nós estamos perdendo muitas oportunidades, e quando a gente olha, já é tarde. Então o que Deus vai falar com a gente hoje é sobre coisas tremendas que com certeza edificarão a tua vida, se você permitir o teu lar, se você permitir a tua vida espiritual, se você permitir toda a tua história daqui para frente. A Bíblia nos ensina que nós estamos aqui para ouvir sim a palavra, isso edificará a nossa fé, mas se eu não aplicar na minha vida, amanhã ou daqui a pouco, quando eu sair daqui descer as escadas e for para casa, se eu não aplicar na minha vida, do que adianta? Então por isso que eu foco sempre em dizer para a igreja, presta atenção no que Deus está te falando, que é uma oportunidade, é um momento, aproveita, se derrama na presença do Senhor, viu? Se derrama na presença, fala, Senhor, eis-me aqui na tua presença para te adorar, eis aqui na tua presença para dar o meu melhor, as minhas primícias, o que eu tenho de melhor eu quero dar para o Senhor. Eu tenho falado isso culto após culto, porque eu não posso entrar na igreja e não dar o meu melhor, eu não posso me colocar na presença de Deus e não dar o meu melhor. Quando eu entro na presença de Deus, eu quero dar o meu melhor. E eu aprendo que eu não só quero, eu tenho que dar o meu melhor. Então dê o seu melhor, mesmo do seu jeitinho, dê o seu melhor aí dentro de você. Deixa Deus falar contigo em nome de Jesus. Amém? Livro do profeta Samuel é um livro lindo, um livro tremendo, que começa no capítulo 1 com o nascimento de Samuel, e começa com uma história linda, uma história repleta de adoração, repleta de intercessão, repleta de amor, repleta de entrega, repleta de verdades. Nós vamos entender onde Deus vai chegar, mas isso você talvez só vai entender daqui a pouco, porque eu gostaria de começar lá no início, no capítulo 1. Se você quiser acompanhar comigo, fica à vontade, sem perda de tempo. Capítulo 1, verso 1 diz assim: havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho de Efraimita, Zufi. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e outra Penina. Penina tinha filhos, Ana porém não tinha. E essa foi a grande luta. O livro começa desta forma, dizendo assim, que Ana sofria. Ana ficava em situações delicadas, porque Penina sempre apontava o dedo para ela, caçoava dela, tirava barato da cara dela, porque ela não era estéril. E a situação dela ficava cada vez mais constrangedora, dentro dela era uma coisa terrível. E chegou num ponto dela chegar e conversar com Deus e falar: Senhor, eu preciso da tua ajuda. Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude. E vamos comigo lá para você entender. Versículo 8.
Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor e lhe fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e sua barba nunca serão cortados. Oh Deus! Essa mulher, diante de um sonho, diante do desespero, diante da circunstância, diante do que ela estava vivendo, ela clama a Deus. Fala para o irmão que está do seu lado: meu irmão, na hora do desespero, clame a Deus. Na hora da dúvida, clame a Deus. Na hora da situação contrária, clame a Deus. Na hora que você acha que não tem mais jeito, clame a Deus. Na hora da angústia, na hora da falta de fé, clame a Deus. Na hora da brecha, clame a Deus. Não permita que nada atrapalhe a tua intimidade com Deus. E Ana fez isso. Ana, ela pegou a situação e falou: olha, vou dar um basta nisso, vou dar um chega para lá, e a partir de agora eu vou clamar ao meu Deus, e eu faço um voto com Deus. E aqui chama a atenção, aplicando para os dias de hoje, tanta gente, tantas pessoas têm feito votos com Deus e não têm cumprido. Que Deus vem chamar a sua atenção, e a minha já hoje é assim: toda vez que você fizer um voto com Deus, vai até o fim. Toda vez que você falar para Deus: eu vou fazer tal coisa, vai até o fim. Toda vez que você falar com Deus: Senhor, eu preciso da tua ajuda, e o Senhor vai me ajudar, eu vou fazer um voto, eu vou jejuar, eu vou orar tal dia, eu vou fazer assim, assado. Não deixe de fazer o que você prometeu para Deus. Não deixe. E essa mulher, ela é exemplo, porque o pedido dela é atendido. E Ana se consagra, Ana ora, Ana fala que vai entregar o seu filho diante do altar de Deus todos os dias da sua vida. E este homem, ele é um nazireu de nascença. Ele, João Batista, e quem mais? Sansão. Homens entregues a Deus pela sua família, homens entregues a Deus por amor. Quantas vezes nós estamos fazendo isso com a nossa família, né? Entregando pessoas que nós tantos amamos diante do altar de Deus. Não deixe de fazer isso, mesmo que pareça que não está acontecendo nada. Não deixe de orar pela tua família, não deixe de orar pelos teus, não deixe de entrar na brecha, não deixe de interceder, não deixe de amar aquelas pessoas que Deus te presenteou. Não deixe de fazer isso. E Ana é um exemplo. Ana é um exemplo, porque essa história vai tomando uma forma tremenda. A oração de Ana disse assim: meu coração exulta no Senhor a minha força é exaltada. Olha que lindo isso, igreja. Meu coração exulta no Senhor a minha força é exaltada. A sua força não é exaltada por homens, a sua força não é exaltada pela sua própria força. A sua força vem de Deus. Vem de Deus. Então não deixe que nada te atrapalhe nesse ponto. Não deixe que nada tire o foco. Não deixe que nada tire o que Deus está te prometendo. E nasce Samuel, um menino que tem o privilégio de fazer parte da escola de profetas, sacerdote Eli. Ele nasce debaixo, ele cresce debaixo de um homem de Deus, de um homem que se entrega a Deus. Ele cresce num berço privilegiado de orações, de entregas, de renúncias, de propósitos. Não tinha como esse homem não chegar em lugares altos. Não teria como este homem não dar certo, porque em todo o tempo, em toda a sua vida, ele foi fiel a Deus. Em todo o tempo este homem, ele se preocupou
em crescer diante de tudo que Deus ensinava a ele. Ele se tornou o grande profeta, o grande juiz de Israel. Durante muitos anos, ele foi o homem que todos temiam, todos procuravam, todos buscavam conselho. Este era um homem levantado por Deus. Mas o povo não estava muito contente, porque Samuel já estava ficando velhinho, e os seus 2 filhos se corromperam. Os 2 filhos não foram um exemplo que o pai queria que fossem. Não seguiram os conselhos, não seguiram o exemplo do pai, e se desviaram dos caminhos. Isso com certeza entristeceu muito Samuel. Samuel ficou entristecido. E como é lindo ver que toda oração de uma mãe tem os seus efeitos. Toda oração de uma pessoa que intercede por alguém tem os seus efeitos. A palavra de Deus diz que se vocês permanecem em mim, as minhas palavras permanecem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Olha só que lindo isso. Onde está João 15:7? Se vocês permanecerem em mim e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. O grande segredo disso tudo, o grande mistério disso tudo, é permanecer em Deus. É exatamente nesse ponto que eu quero chegar. Permanecer em Deus. Como diz, hoje não precisa você ir muito longe, basta você pegar seu carro e sair aí na rua e ver a loucura que é isso. Quando o carro fecha o outro, como as pessoas estão instáveis. As pessoas não estão numa maneira correta de viver. Cada um age de uma forma, cada um age de um jeito. A briga de um canto, a briga de outro. Um xinga de um lado, outro xinga de outro. Mas muitas vezes quem está no meio de tudo isso aí é você. E a tua postura faz toda a diferença. A tua intercessão, a tua oração faz toda a diferença. Por isso que a palavra de Deus diz assim: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês. Será que a palavra de Deus está permanecendo na tua vida todo o tempo, todo dia, todo momento? E é disso que Deus vem falar hoje. Para você prestar atenção, para que não venha a ser tarde demais. Não deixa passar. Não deixa passar a oportunidade de interceder, de orar. Não deixa passar a oportunidade de estar na igreja. Não deixa passar. Mas para isso nós precisamos de preparo. Para isso nós precisamos aprender. Para isso nós precisamos edificar. Para isso nós precisamos de tantos e tantos e tantos pontos que é ensinado neste lugar. E olha a história onde começa a chegar. Vamos lá comigo, volta lá para o 8. Chegou num ponto na vida de Samuel que a velhice chegou. Tinha sido um grande homem, vários feitos, até o capítulo 7, depois você estuda em casa. Mas no capítulo 8, quando envelheceu, Samuel nomeou seus filhos como líderes de Israel. O sonho de Samuel era esse, que continuasse tudo que ele tinha feito. Qual que não é um pai aqui, que aqui está, que não tem o sonho que seu filho siga os seus exemplos, siga os seus caminhos, siga os caminhos de Deus. Às vezes nem o seu exemplo, mas seguir os caminhos de Deus. Qual pai que não sonha isso? Eu lembro que um dia eu estava pregando, e quando eu desci, quando acabou o culto, chegou um traficante para mim, me chamou na porta da igreja, me chamou, falou: pastor, vem aqui, precisava falar contigo. Falei: pois não? Ele falou: olha, só gostaria de agradecer o Senhor. Eu falei: mas por quê? Ele falou: olha, sou o traficante daqui do pedaço, mas a minha filha tem vindo neste culto, nesta igreja, e eu venho te agradecer por tudo que ela tem aprendido neste lugar, porque ela está tendo uma oportunidade que eu tive, mas eu não abracei, e ela está abraçando, e eu quero o melhor para minha filha, eu quero que ela fique bem, eu quero que ela ande nos caminhos de Deus. Poderia aplaudir a Deus por isso, igreja? Mas Joel e Abias não tinham o mesmo caráter do pai, não tinham o mesmo temor do pai, não andava nos caminhos que o pai tanto ensinou e tanto foi um bom testemunho para aquele lar. Não,
Eles, na verdade, a palavra diz que eles foram gananciosos, se tornaram gananciosos e aceitaram suborno e perverteram a justiça. Foram totalmente diferentes do papai, totalmente diferentes de tudo que o pai ensinou. Triste. E o povo, sabendo disso, as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel. Falou: Samuel, você já está velho, está chegando na terceira idade, está idoso, e nós estamos preocupados, porque quem vai reinar, quem vai tomar conta de nós? Os seus filhos? Eles não podem, porque eles estão andando no caminho errado. Então nós vamos querer um rei, nós estamos pedindo um novo rei. E aquilo chama a atenção de Samuel, porque a palavra de Deus no capítulo 8, versículo 6, vamos comigo. Quando porém disseram: dá-nos um rei para que nos lidere, isso desagradou a Samuel, então ele orou ao Senhor. Um homem de Deus, presta atenção aqui, ó. Um homem de Deus, toda vez que ele tem uma situação que desagrada a ele, ele não vai questionar o que desagradou ele, ele vai conversar com Deus. Toda vez que algo desagrada a um homem de Deus, ele ora. Toda vez que algo desagrada uma mulher de Deus, primeiro ela deve orar. Ana orou, Samuel orou. Nós devemos orar. Esse é um dos mistérios que Deus nos ensina. Falei: antes de qualquer coisa que venha te tirar da minha intimidade contigo, ore. Aquilo desagradou Samuel, ele que estava liderando aquele povo por anos, ele que estava entrando na brecha, ele que estava intercedendo, ele era o cara que Deus colocou para fazer a diferença naquele povo. Vou dar de exemplo a minha vida. Vocês acham que o pastor às vezes não fica triste? Você acha que o pastor às vezes não fica preocupado com algum irmão, alguma irmã da igreja? Mas pode ter certeza que antes de te questionar eu vou orar, vou interceder, porque tem resposta de Deus. E não foi diferente com Samuel. Samuel era só coisa linda. Isso desagradou a Samuel, então ele orou ao Senhor e o Senhor lhe respondeu: atenda a tudo o que o povo está lhe pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. O Senhor vem com uma resposta, dizendo assim: Samuel, não rejeitaram você, filho, me rejeitaram. Porque a partir do momento que estão pedindo um rei, estão falando que eu não sirvo como Deus dessa nação, como Deus deste povo. Então Samuel, daí para frente, olha só, aprende uma lição. E Deus fala para ele: assim como fizeram comigo desde o dia em que eu tirei do Egito até hoje, abandonando-me e prestando culto a outros deuses, também estão fazendo com você. Agora atendo, mas advirta-os solenemente e diga-lhes quais direitos reivindicará o rei que os governará. Ele fala assim: é o seguinte, a gente vai nomear um rei do jeito que o povo está pedindo, mas vão ter as suas regras. Ele está dizendo mais ou menos assim: a boiada acabou. Todos os privilégios que você tinha aqui com Samuel e comigo, acabou. Porque a partir de agora eu vou colocar umas cláusulas no contrato. E vocês estão pedindo um rei, não estão? Então presta atenção. Uma coisa que a gente aprende, igreja, quando começa a caminhar com Deus, é que a nossa vida precisa ser guiada por Deus, e jamais pelos meus desejos, jamais pelas minhas vontades, jamais pelo que eu acho, mas sim pelo que Deus sabe de melhor para a minha vida. A partir do momento que eu caio e entendo o centro da boa vontade de Deus, eu começo a olhar a vida de uma forma diferente. Mas esses homens aqui, eles estavam com uma cegueira espiritual. Este povo estava cego, porque tinha um Deus maravilhoso que tirou eles desde a época do Egito, mas até hoje eles não haviam aprendido. Por isso levantaram-se juízes, por isso levantaram-se profetas, e o último deles foi Samuel.
E Samuel foi incumbido para ungir o rei. Talvez todos vocês conheçam a história de Samuel. Talvez o que você ainda não conhece é o mistério que Deus quer revelar para você hoje. E já está te revelando, né, igreja? Todavia, o povo recusou-se a ouvir Samuel, as suas orientações. Todavia, o povo não ouviu o sacerdote, não ouviu o profeta, não ouviu aquele homem de Deus. Uma coisa que eu aprendo em minha vida também, e oriento vocês: obedeça sempre um homem de Deus. Ande nos caminhos. Aqui esse povo, ele tinha a faca e o queijo na mão. Eles foram lá e cortaram o dedo, Cacá. Tinha a faca e o queijo na mão, todos os privilégios, Lelê, todos os privilégios, Bruno, e não deram valor ao Deus que tinha. Se você prestar atenção, não é muito diferente dos dias de hoje. Quantas coisas você tem aprendido, quantas coisas Deus tem te falado, quantas coisas você tem tido a certeza que é de Deus para a tua vida, mas quantas coisas realmente nós temos obedecido? Será que estamos em integridade com Deus? Será que estamos andando no caminho reto com Deus, assim como Ele pede para que nós andamos? Ou será que a gente está mais ou menos? Uma hora é, uma hora não é. Se não for do meu jeito, não serve. Hã? Então Deus vai ensinando a Samuel aqui. Na sua velhice, Deus olha para Samuel e fala: ei, não rejeita não, atenda e dê um rei a eles. Atenda o pedido deles. Deus já está falando, eles não querem agir da forma que eles acham que é, então dê um rei a eles. E olha só, tremendo, capítulo 9, igreja. Havia um homem de Benjamim, rico e influente, chamado Quis, filho de Abiel, neto de Zeror, bisneto de Bequerate e trineto de Afia. Ele tinha um filho chamado Saul, jovem de boa aparência, sem igual entre os israelitas. Os mais altos batiam nos seus ombros. Deus fala: é esse aí. Deus fala: Samuel, é esse aí. E Deus ensina, mostra para Samuel o que ele tem que fazer, e Samuel obedece. As vacas do pai de Saul se perderam, e Deus tem toda uma estratégia, tem todo um plano, tem todo um jeito de fazer as coisas. E Ele faz isso. Elas se perdem no meio do caminho, encontram Samuel, e Samuel naquele momento encontra Saul, e tudo que Deus falou exatamente naquele momento se cumpre. No versículo 15 diz assim: no dia anterior à chegada de Saul, o Senhor havia revelado isto a Samuel: amanhã por volta desta hora enviarei para você um homem da terra de Benjamim, unja-o como líder sobre Israel, o meu povo, e ele libertará o meu povo das mãos dos filisteus. Atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Deus é um Deus tão misericordioso, que olhou para a desobediência de Israel mais uma vez e falou: olha, vou dar oportunidades para Israel através desse tal de Saul aí. Até então está tudo bem. Até então Saul é o cara certo, de boa aparência, boa estatura, um pote de um rei. Começa bem, com humildade, dizendo assim: eu sou o menor da minha casa. Quem sou eu para ser ungido rei? Quem sou eu para estar aqui? Mas devagar, Saul vai tomando um caminho que não agrada muito a Deus. Saul é ungido rei, e quando ele é ungido rei, Samuel diz a ele assim: vá na frente até Gilgal, não precisa acompanhar comigo não, vou ler rápido. Depois eu irei também para oferecer holocausto e sacrifício de comunhão, mas você deve esperar 7 dias. Vem a primeira ordem. Samuel fala: olha, Saul, você está sendo ungido rei, você vai liderar essa nação, você vai liderar este povo, mas eu estou te dando a primeira ordem: me aguarde durante 7 dias. Me aguarde. E este homem começa muito bem, assim como eu e você começamos com Deus, assim como eu e você aceitamos Jesus Cristo. Lembra disso?
Eu sempre gosto de lembrar você desse momento, porque talvez seja o momento que mais marcou a sua vida ministerial. Marcou a minha, quando eu levantei meu dedinho e falei: Senhor, eis-me aqui na tua presença, eu te aceito como meu eterno e único Salvador. Quem lembra desse momento aí, levanta a mão, deixa eu ver. Amém. E como já disse algumas vezes aqui, este momento na tua vida, essa primeira semana, segunda semana, você queria ganhar todo mundo para Jesus Cristo. Você queria falar de Jesus para todo canto. Você queria falar desse amor, e aquilo estava ardendo dentro de você. E assim foi na vida de Saul. Saul começou bem, começou certinho, libertou a cidade de Jabes. A palavra estava tremenda, estava tudo certo, estava tudo caminhando bem. Mas esse homem começa a desobedecer a Deus. Ei, presta atenção. O que Deus sempre vai te orientar é que você não desobedeça o que Ele tem te falado. Parece simples, né? Fala, mas eu já sei disso, pastor, não preciso desobedecer a Deus. Sim, mas olha o mistério aqui. Lembra daquelas mães que estavam na porta do presídio? Lembra? Alguém desobedeceu a Deus. E quem estava sofrendo pelaquela pessoa eram as pessoas que amavam eles. Sempre que nós erramos, sempre que nós desobedecemos, sempre que nós continuamos na nossa incredulidade, tem alguém sofrendo por você. Tem alguém que sofre por você. Então a desobediência é algo muito sério. Quando eu falo que sou fiel a Deus e não sou, quando eu falo que vim adorar a Deus em espírito e em verdade, mas Deus te conhece e fala: ei, tem alguém ali que não está me adorando porque a mente está em outro lugar. Então Deus vai te orientando, te colocando no norte, te dando um norte, falando: ei, é aqui, sai daí, não deixa nada atrapalhar você. Saul, por que que você está desobedecendo? Veio a primeira desobediência, veio a segunda desobediência, até que a palavra de Deus vai nos ensinar. Depois você estuda em casa o livro do profeta Samuel. Você vai ver que esse homem desobedeceu a palavra de Deus. Foi dada outra ordem a ele, a lutar contra os amalequitas e não levar nada do que eles tinham ganho, os seus despojos, nada. Mas eles foram lá. Saul, sob a ordem de Saul, falou: não, traz o rei e as coisas que são boas aí, o que é bom aos nossos olhos traz. Desobedeceram a Deus. E nesse ponto você vai entender que Saul, na cabeça dele, na consciência dele, ela já estava sendo transformada pelo mal. O problema estava na sua mente. O problema começa aqui. Eu permiti que o mal entre. Ele permitiu na primeira desobediência, que era desse tamanhinho. Na segunda já não era tão pequenininha. Na segunda era algo maior. Na primeira ele apenas não aguardou Samuel no horário previsto e no dia previsto. Mas na segunda ele desobedeceu uma ordem expressa de Deus, dizendo: não leve nada dos amalequitas, não leve nada desse povo. Mas ele pegou o rei e pegou tudo que agradava a ele. Desobedeceu a Deus. Então o Senhor falou a Samuel assim: arrependo-me de ter posto Saul como rei. E aí, gente, a situação começa a ficar delicada. Lembra do dia que você aceitou Jesus e Jesus te colocou nessa posição? Não deixe Deus olhar para a tua vida e falar: eu me arrependo de onde eu pus o meu filho, porque Ele não está valorizando o posto que eu dei a Ele, não está valorizando a família que eu dei a Ele, Ele não valoriza as bênçãos que eu estou dando para Ele. Não permita isso na sua vida. Não deixe ser tarde demais. Valorize a cada instante as pessoas que Deus tem te dado. E aqui, este homem, ele não estava entendendo, porque a sua consciência, a sua mente não estava pesada. Tanto é que ele chega: nós fizemos tudo o que Samuel pediu para fazer, nós fizemos tudo certinho. O grande problema do inimigo é que ele vem falar que o seu pecado não é pecado.
Muitas vezes na nossa mente está assim: não, pode fazer isso, não pega nada. Faz aquilo, não pega nada. Continua fazendo errado, está tudo certo. É só um pouquinho mesmo. Faz mais um pouquinho. E aí na sua própria mente, se você não prestar atenção, o mal já está instalado. E quando o mal está instalado, meu irmão, nós precisamos entender que nós precisamos de libertação. Judas, ele não caiu endemoniado para trair Jesus Cristo. Saul não caiu endemoniado e traiu Deus. O problema começa aqui. E eu e você precisamos entender isso. E em nome de Jesus, não permitir que a nossa mente seja corrompida pelo mal, pelo pecado, pelas coisas ruins, e lutar contra isso, em nome de Jesus. Você crê nisso? Então aplauda ao Senhor e dê um glória. Aleluia. De madrugada Samuel foi ao encontro de Saul. Eu estou no capítulo 15, verso 12. Mas lhe disseram: Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra, e depois foi para Gilgal. Olha só como começou a mente deste homem, evangelista. Este homem começou bem, na humildade, na obediência. Eu coloquei de exemplo e coloquei hoje na nossa vida e na nossa vida, dizendo assim: olha, nós começamos igualzinho. Nós começamos obediente, nós começamos prestando culto, nós começamos adorando, evangelizando, dando o nosso melhor. Quer evangelizar? Quer fazer missões? Quer ajudar na ação social? Deixa comigo, eu que faço a sopa. Quer levar cobertor no frio? Dá a mochila que eu levo 20 pacotes de cobertor. Arrumei até um carro. Eu não é assim. Mas com o tempo, nada melhor do que o tempo. O tempo vai dizer quem é um verdadeiro adorador e quem não é um verdadeiro adorador. Saul não era o cara. Saul pisou na bola. A mente dele estava tão corrompida já, que ele chegou num ponto, minha irmã, de só fazer o quê? Construir uma estátua para o seu nome. Olha lá o que ele faz. Criou um monumento em sua própria honra. Sabe o que é isso? É quando você consegue alguma coisa, quando Deus te dá alguma coisa, e você fala assim: eu que consegui, eu que venci, se não fosse eu, você não estava aí. Se não fosse eu, você não chegava onde chegou. Não. A glória é de Deus. Diga para o irmão que está do seu lado: a glória é de Deus, meu irmão. Não é sua não, nem minha, é dele. Aê, eu gostei do dele, Ô glória. Olha só, eu quero te mostrar aqui certinho, porque é exatamente onde a mensagem precisa chegar hoje. Presta atenção aqui no versículo 13 do capítulo 15. Leia comigo lá. Vou esperar você abrir isso. Isso, amém. Quando Samuel encontrou Saul, disse: o Senhor te abençoe. Eu segui as instruções do Senhor. Olha a cabeça dele como estava corrompida a mente dele. Eu segui o que o Senhor pediu para eu seguir. Crente, cuidado com a tua mente. A palavra de Deus nos ensina, Paulo nos ensina que nós temos a mente de Cristo. A mente de Cristo. Cuidado para não se corromper. Cuidado, porque se nós temos a mente de Cristo, nós precisamos viver como Ele viveu e nos ensinou, em busca da santidade todo dia, para chegar na nossa santificação.
em nome de Jesus. E eu vi que já tem irmão que aprendeu isso, né? Glória a Deus, Deus é bom demais. Isso mesmo. Vou correr aqui. Capítulo 15, 22. Vamos lá rapidinho. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifícios, quanto que se obedeça a tua palavra? Está falando aqui para Saul. Saul chegou para ele cheio de conversa. Saul disse para ele: não, mas olha aqui, olha os holocaustos, olha os ouros, olha quantas coisas boas que a gente pegou, olha. Mas o Samuel olhou para ele e falou: mas calma aí, quem disse que o Senhor está precisando disso? O Senhor está precisando que você obedeça a palavra dele. O Senhor não precisa, meu irmão, do teu dinheiro, da tua oferta, do que você tem. O Senhor quer que você obedeça a palavra dele. Está entendendo? Porque a salvação, ela vem mediante a palavra de Deus, porque a palavra liberta, a palavra é a verdade. Tanto é que a palavra nos ensina: conheça a verdade e a verdade vos libertará. Sabe qual é essa verdade? A palavra. E tem crente que não estuda a palavra e quer ser liberto. Esquece isso aí. Esquece. Por isso que a mente de muita gente, meu irmão, está em situações delicadas. Muito delicada. Lembra que eu disse um dia? Nós somos um espírito, certo? Habitamos num corpo, certo? E temos uma alma, psique, intelecto, consciência, mente. Amém? O inimigo, a luta espiritual que existe, ela não pode entrar aqui, no meu espírito, no teu espírito. Ela entra aqui, na tua mente. Por isso que o inimigo, ele tenta de qualquer forma colocar primeiro na tua mente coisas para você ser enganado, coisas para você enganar as pessoas, coisas para mentira, coisa para imoralidade sexual, coisas para inveja, para o egoísmo, para calúnia, para contenda. E aí, se eu permito um detalhezinho desse na minha vida, sabe o que acontece? Eu às vezes estou dentro da igreja, mas eu preciso de libertação e não sei. E eu acho que, se eu preciso de libertação é porque eu tenho que cair em demônio. Não. Às vezes o inimigo, ele já está enraizado na tua mente e você não está vendo. Só que você tem o poder em nome de Jesus, de expulsar demônio. Só que você só vai entender isso e viver essa plenitude a partir do momento que você viver exatamente a palavra de Deus. A tua casa não vai mudar, meu irmão, se você não entender o que Deus está te falando. A tua família precisa de você, você já sabe disso, mas você precisa se libertar primeiro. Tirar da tua mente tudo que te atrapalha de viver a mente de Cristo, de ter a mente de Cristo. Porque às vezes eu chego na igreja igual a igreja estava como começou hoje. Vamos louvar a Deus? Vamos. Bate palma aí. Gente, estamos na casa de Deus. Dê o seu melhor. Mais uma vez eu vou falar isso. Dê o seu melhor. Se está mais ou menos, chacoalha esse negócio aí, meu irmão. Fala, em nome de Jesus, eu quero adorar meu Deus. Vê esse negócio me travando. O que está pegando? Então Deus vem ensinar aqui. Deus vem dar uma aula para você, falando: ei, o que importa é a minha palavra. Não é varinha mágica, né, Cacá? Não é as coisas assim, ó, tal, estou na igreja, vem meu milagre, aconteceu, já era. Deus, Ele quer salvar a tua vida, libertar você, para você ter salvação, e não para você viver pequenos momentos. Não, Ele quer que você seja constante na fé, firme na rocha, firme, com a mente firme, sabendo que se tem luta, se tem provação, se tem dificuldade, isso vai fazer parte da tua vida sim, mas o que importa é como você passa por ela.
passa mais ou menos. Não, crente. Olha só. A obediência é melhor que o sacrifício. A obediência é melhor que o sacrifício. Para que sacrificar se você pode obedecer? É simples. Obedeça a Deus. Aí sabe o que acontece com a teimosia e com orgulho? Eu vou sacrificar, porque eu não obedeci lá na frente. Lá na frente eu vou ter que sacrificar, porque eu não obedeci a Deus. Aí quem sofre com isso? Você, em primeiro lugar, você, tua família, as pessoas que te amam, teu líder espiritual, porque você, em vez de obedecer, se sacrificou. E é isso que ele está dizendo. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria. Olha a palavra de Deus onde vai dar. O crente rebelde, aquele cara que não obedece, aquela irmã que não obedece o que Deus está falando. A palavra de Deus está ensinando que a rebeldia é como o pecado da feitiçaria. Os feiticeiros não herdarão o reino dos céus. Tem importância para você isso ou não? Está entendendo o que Deus está falando aqui? E olha só, e a arrogância como o mal da idolatria. Os arrogantes, pessoas arrogantes, como Saul, estava sendo considerado um idólatra, porque ele estava olhando mais para o tesouro lá dos amalequitas, para o rei, porque o que o rei podia dar, do que para Deus. Não permita você viver assim, que eu estou com alguém porque ele vai me dar alguma coisa, porque eu estou com outra pessoa porque ele tem um carrão bacana, vou andar com ele, porque ele anda assim, porque tem uma empresa, porque tem isso, porque tem aquilo. Para! Você tem que andar com Deus pelo que Deus é, porque senão você está fazendo o quê? Sendo arrogante com Deus. E Deus está falando tanto aqui. Ele diz assim: como você rejeitou a palavra do Senhor, Ele te rejeitou como rei. Já era, Saul. E aí a palavra de Deus vem a Samuel dizendo assim: vai até Belém. Lembram disso? Vai até Belém. Por que tem em Belém? Vai na casa de um homem chamado Jessé. Chegando lá, vou te dar outra instrução. Vamos comigo, capítulo 16. Tremendo, né? Mas olha só o que acontece no capítulo 16, verso 1. Vamos. É gostoso, sabe por que é gostoso estar na palavra? A gente se delicia na palavra de Deus, gente, né? A gente vai lendo, não começa entendendo muito, mas vai tomando uma forma que vai animando a igreja, né? Você vai falando: nossa, que coisa boa. Sabe o que é isso? É o Espírito Santo que se faz presente neste lugar. É isso, meu irmão. E se ainda não entendeu, se tem alguém que não entendeu ainda, começa a interceder aí pelo irmão e pela irmã, em nome de Jesus, amém? Então capítulo 16, verso 1 diz assim: o Senhor disse a Samuel: até quando irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Enche um chifre com óleo e vá a Belém. Eu enviarei Jessé e escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Sabe o que acontece aqui? Samuel, com toda a experiência e com toda a vivência que tinha de um homem de Deus, ele foi repreendido. Não acha você que está aí retinho, que se você pisar fora da curva, meu irmão, que Deus não vai repreender você, que não vai me repreender. Não, mas eu andei 30 anos com Deus e estou retinho, não estou em santidade, estou tudo certinho. Aí aqui eu dei uma vacilada, Deus vai repreender você. Vai repreender. E aqui o Senhor disse a Samuel: até quando você vai se entristecer por causa de Saul? Samuel estava cabisbaixo com a situação, falou: poxa, Deus já tinha falado, ele estava ali triste ainda. Se Deus já falou com você, por que você está triste ainda? Se Deus já falou que você vai vencer, por que você está com essa cara de derrota? Se Deus falou que você é um vencedor e tinha uma promessa na tua vida, por que tem cara de derrota na tua face? Quem
nome de Jesus, todo espírito de derrota sai da tua vida, e você viva o melhor de Deus. Então às vezes com cara de derrota, a Samuel estava assim, Saul, né, podia ter feito, Deus já falou, já era. Se Deus falou, meu irmão, as coisas vão acontecer, aprende isso. Se Deus falou, vai se cumprir. Para de ficar questionando e se entristecendo. Sabe o que acontece? Quando eu me entristeço depois do que Deus falou, eu estou questionando a ordem de Deus. Deus falou já, aí a pessoa continua, será? Será que é isso mesmo? Deus já te falou, precisa toda hora estar te falando. É isso que ele fala para Samuel. Samuel, abre teu olho, para de se entristecer, eu já falei, mas estou dando outro rei. Vai até Belém, enche um chifre aí de óleo, é o seguinte, vai lá, o tal de Jessé. Vai com esse tal de Jessé aí. O Senhor disse, leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício, lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse, e quando chegou a Belém, as autoridades da cidade encontraram-se com ele, tremendo de medo, e perguntaram, vem em paz? Porque é o seguinte, cara, naquela época, um profeta quando estava vindo, um juiz quando estava vindo, irmão, o que tem de errado aqui? E quando ele entrou, o povo tremeu, diz a palavra de Deus. Olha a autoridade do homem de Deus, viu? O povo olhou e falou, opa, o que está de errado aqui? Vamos vigiar. E ele entra, vai na casa de Jessé. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou, com certeza é este, porque viu a beleza do homem. E vocês já conhecem essa passagem, vou ser rápido. O Senhor contudo disse a Samuel, não considere a aparência nem sua altura, pois eu rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Aleluia, glória a Deus. Glórias a Deus. Oh Deus. E o Senhor chegou em Davi, como todos vocês conhecem, um homem que ia servir a Deus de uma forma totalmente diferente da que Saul serviu. Todos vocês sabem disso. Mas olha que coisa linda, o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o espírito maligno vindo da parte de Deus o atormentava. E aí começa a grande história. Eu saio da parte da introdução e agora eu começo a pregar em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Davi, este homem que recebeu esse presente de Deus, esse privilégio de Deus, ele não desperdiçou a oportunidade. O que me chama a atenção em Davi já é isso, a bênção veio para ele, ele falou, dá que é minha, dá que é minha essa bênção. A partir do momento que ele se coloca diante da primeira situação difícil da vida dele, que não foi o gigante, que foi lá quando ele pastoreava as ovelhas, que ele matou o leão, matou o urso e ninguém viu. Isso que me chama muita atenção em Davi, porque aquele homem foi temente a Deus desde o início da sua vida. Aquele homem, ele, além de um homem de Deus, ele era um levita, um instrumentista, um homem que louvava a Deus em todo o seu tempo. Ele tinha uma harpinha e ali tirava grandes notas, e daquelas grandes notas saíram vários salmos. Dos 150 salmos escritos que nós temos em nossa Bíblia, metade ou quase metade foi escrito por Davi. 73 salmos escritos por ele, 12 por Asaf, 2 por Salomão, 1 por Moisés, alguns sem autores, outros pelos filhos de Corá, e assim vai. Esse Davi foi aquele que em suas entregas e nas suas intimidades com Deus escreveu assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Oh Deus, Deus é maravilhoso, Deus. E este homem foi colocado diante de outra dificuldade que todos conhecem, todos gostam muito desta passagem, que quando ele se encontra com Golias, quando ele se encontra na situação de confronto, que ele olha para o gigante e fala: quem que é esse circunciso para ficar brincando com o meu Deus?
foi lá e falou: eu vou vencer. Olhou para Saul: Saul, eu tenho condições de vencer. Saul olha para a cara dele e dá risada. O irmão olha, dá risada. Os soldados olham e riem dele, porque era pequenininho, mas era um homem belo, diz a palavra de Deus. Diz que era de cabelos ruivos, de olhos lindos, com a pele linda. Presente de Deus. E quando o gigante olha para ele, caçoou também. Ou seja, todo mundo caçoou do pequenininho. Ninguém se atentou que o que importava era o que estava por dentro dele. O que importa, meu irmão, é o que está por dentro de você, meu irmão. O que importa é o que você está agora sentindo, falando: eu quero vencer. E ele pegou essa situação e falou: vou vencer. O que chama atenção na vida de Davi, a diferença de Saul, é o seguinte: ele foi obediente, ele enfrentou as lutas sem passar por cima de ninguém. Até então, este homem aqui mostra toda a diferença. Ele pega as pedrinhas dele e dá na testa do gigante, o gigante cai, ele vai lá, corta a cabeça e já sai dali vitorioso, e começa a fama dele. No capítulo 18 vai aparecer o que? A inveja de Saul. Lembra da mente dele? Como que está a mente desse homem? Corrompida. Cuidado com um homem que fala que serve a Deus e não serve. Cuidado com pessoas que falam que adoram a Deus e não adoram. Cuidado com pessoas que falam que amam a Deus e suas atitudes mostram totalmente o contrário. Cuidado, porque aquele que não é fiel com Deus não vai ser fiel com você. Aquela que não é fiel com Deus não é fiel contigo. Aprende o seguinte: eu sempre digo que um verdadeiro amigo te leva para perto de Deus. E eu vou além. Além de ele te levar para perto de Deus, ele faz com que você permaneça com Deus. Ele vai ficar insistindo pela tua vida, falando: não desiste, não desiste de Deus, não desiste de Deus, continua firme com Deus, vamos orar, vamos jejuar, vamos entrar na brecha, vamos, meu irmão, você vai vencer, vamos, igreja, anima, bom ânimo. E é isso que Saul não fez. Saul invejou este homem de tal forma que ele sofreu. A inveja foi tão grande que ele chegou num ponto de querer matar Davi. E a palavra de Deus diz que as mulheres começaram a gritar assim: Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. E nessa situação, quando ele ouviu isso, a inveja entrou. Como tem gente invejosa, né, igreja? Né? As pessoas às vezes não querem aprender com você. As pessoas não querem nem ser igual a você. Às vezes as pessoas querem o que é teu. Então é isso que Deus está te alertando aqui hoje, para você esvaziar sua mente de todo o mal e encher-la de Deus. Você tem dois exemplos bíblicos para seguir. Um, de um homem que em casa você estuda a vida de Davi mais um pouquinho, e de um homem que a gente falou mais aqui, que foi Saul. E vamos continuar falando mais um pouco. Ele começa a perseguir Davi pela sua inveja. Ele começa a perseguir Davi porque ele estava perdendo tudo que Deus havia dado para ele. E ele começa a permitir que a vida dele se transforme numa desgraça. Ele começou a proferir coisas, sair coisas da boca dele que não agradava a Deus. Cuidado com o que sai da tua boca. Cuidado quando dentro da sua casa você fala que a tua casa não vai para frente. Cuidado quando você fala na tua casa que a tua casa é um inferno. Cuidado quando você fala na tua casa que a tua família não presta para nada. Cuidado quando você fala, olha para o teu filho, para a tua filha, fala: você não vai chegar em lugar nenhum. Não faz isso em nome de Jesus. E este homem estava atormentado. Um homem que teve todos os privilégios na mão, todas as oportunidades na mão de ser um grande homem de Deus. Não um grande homem, um rei, não, mas um homem de Deus. Assim como eu e você estamos tendo as oportunidades para ser uma grande mulher de Deus. Às vezes isso para o crente já não está bom mais. Ele quer algo a mais, ele quer um posto, ele quer um cargo, ele quer aparecer. Não. Aprenda que a palavra de Deus diz assim, que os últimos serão os primeiros. E
você está sendo privilegiado com esta mensagem mais uma vez para falar: ei, eu tenho valor. Eu sou um projeto santo de Deus. Por mais que o inimigo tenta apontar para mim falando que eu sou uma derrotada, que o teu casamento acabou, que a tua mulher não é isso que você sonhou, que o teu marido não é isso que você sonhou, ei, você não é derrotado coisa nenhuma e não é derrotada coisa nenhuma. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Romanos 3:23 diz assim, não precisa abrir não, fica tranquilo. Todos pecam. Diga ao irmão que está do seu lado: todos nós pecamos. Agora vem a grande parte desta mensagem. Vou ler de novo, vou falar de novo. Tivemos uma vida de uma mente corrompida e um homem que decidiu adorar a Deus independente dos seus erros, das suas falhas. Nós vamos ver a história de Davi, vamos ver lá na frente que ele pisou muito na bola. Amém? Mas todas as vezes que esse homem pisou na bola, ele se arrependia e adorava a Deus. E todas as vezes que ele tomou decisões precipitadas, ele pagou o preço. E a família dele pagou também. Lembrem disso? Lembraram disso? Mas o ponto dessa mensagem é dizer assim: se todos nós pecamos, ou olhando o exemplo de Saul ou o exemplo de Davi, os dois pecaram, certo? O que nós fazemos depois que pecamos? Qual a nossa atitude depois do erro? Qual tem sido sua atitude depois que você peca? Você tem se arrependido e se prostrado diante de Deus e falado: Senhor, guia-me, Senhor, mansamente às águas tranquilas. Senhor, me capacita. Será que eu tenho falado para Deus realmente dos meus pecados, dos meus erros, das minhas falhas? Ou será que eu tenho maquiado isso? O que Deus vem te dizer é que nada fica oculto diante de Deus. Mais uma vez, e não sei porque Deus está insistindo em falar isso. E a diferença desses dois homens está aí. Enquanto um tentava bater de frente, falar que não, eu não pequei, ele tentar achar desculpa, tentar assumir um erro com outro erro, culpar alguém. Não, o erro é de tal fulano, nunca sou eu. O erro é ele, o erro é ela, o erro é você, mas eu nunca erro. Davi não. Vamos rapidinho comigo. Rapidinho. Salmo 34. Salmo 34 é quando Davi se fingiu de louco diante de Abimeleque, que o expulsou, ele saiu fora, ele partiu. Olha o que Davi disse. Olha só: bendito o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão, minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem, proclamem a grandeza do Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome. Oh Deus, ele continua: busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Sabe por quê? Porque ele, diante do altar de Deus, ele confessava os seus pecados. Diante do altar de Deus ele falava: Senhor, eu estou pecando, eu estou errando, e eu me arrependo, porque eu não posso fazer isso contigo. Agora, se eu peco e eu não sinto nada, eu preciso de libertação. Eu preciso ser liberto, porque minha mente já está corrompida. Na minha mente, o pecado já está tudo certo. Agora, se eu peco e eu faço, errei, que é o que todos nós devemos fazer: se arrepender diante do altar de Deus e não sentir remorso, sentir arrependimento, ter arrependimento. É isso que João Batista prega, é isso que Jesus prega, é isso que nós estamos pregando.
fruto de arrependimento. Quer vencer? Se arrependa. Saul teve todas as oportunidades, não teve? Não se arrependeu. Morreu. Sofreu. Pagou o preço pela sua desobediência. Não deixa ser tarde demais. Não deixa ser tarde demais. A palavra de Deus diz assim: provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que se refugia no Senhor. Onde está sendo o seu refúgio? O seu refúgio tem sido na palavra de Deus? O seu refúgio tem sido aonde, igreja? Aonde, minha irmã? Aonde, meu irmão? O seu refúgio é em Deus, igreja, em nome de Jesus. O seu refúgio está em Deus. Como é feliz aqueles que se refugiam em Deus. Não está falando assim, como é feliz aqueles que se refugiam no homem, num amigo, num colega. Não. Primeiro você tem que se refugiar em Deus, se guardar, se preservar. Quem de vocês quer amar a vida e ver dias felizes, diz o salmista? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Guarde as línguas do mal. Quando vem o mal te assolar, entrar na tua mente, fala mal, fala, agora fala, mete o pau, vai, fala. Aí você, já foi, você caiu na armadilha. Cuidado, porque a palavra de Deus diz assim: afaste-se do mal e faça o bem. O que é de mal na tua vida? Pensa um pouco. São várias circunstâncias. Para de ser orgulhoso ou orgulhosa diante de circunstâncias e assume, e aí você vence. Pode ter certeza disso. Somente os casados de plantão aí. Amém? Deus é bom, né? Estou finalizando, igreja, para a gente ir para a nossa Santa Ceia. A palavra de Deus em Romanos 8, versículo 5 diz assim: que nós devemos viver de acordo com o Espírito de Deus. Se eu vivo de acordo com o Espírito de Deus, eu não vivo de acordo com a carne. Amém? Saul viveu como? Pela carne. O que aconteceu? Morreu. Se faz essa pergunta: eu vivo de acordo com o Espírito de Deus? Eu estou de acordo com isso? Porque quem tem a mente dividida é instável em tudo o que faz. Se você ainda não se decidiu, chegou a hora de se decidir. Se coloque de pé em nome de Jesus.